Esse é o vídeo sobre os 5 relatórios no Google Analytics. Fala galera, tô eu aqui mais uma vez com vocês aqui na nossa comunidade do Nil Patel, trazendo mais um vídeo com qualidade, um vídeo de conteúdo para você aprender e saber ainda mais desse nosso maravilhoso mundo de Analytics. Mais uma vez agradeço ao Isai, a toda a comunidade de Nil Patel, ao Nil Patel e a todo mundo pela honra de estar aqui ministrando alguns desses vídeos com vocês. Hoje a gente vai falar sobre 5 relatórios do Google Analytics que eu, Gustavo, recomendo que você utilize demasiadamente, beleza? Com muita frequência. São 5 relatórios, talvez relatórios que vocês conheçam, relatórios que vocês nunca ouviram falar, ou relatórios que vocês não sabiam como tirar proveito deles, beleza? São 5 relatórios. 3 deles são de conversão, um deles é de comportamento e um deles é de público-alvo, perfeito? Então vamos aqui agora desbravar esses relatórios. E não esqueçam de dúvidas, mandem nos comentários que depois a gente vai fazer um vídeo só tirando dúvidas também, beleza? Então, o primeiro relatório que a gente vai mostrar aqui é o relatório dentro de conversões. Eu clico em conversões, funil multicanal, e aqui dentro existem as conversões assistidas. Você já ouviu falar sobre conversões assistidas? Se você nunca ouviu falar sobre conversões assistidas, é importante eu trazer aqui primeiro norte para você. O que são conversões assistidas? Todo site, todo Analytics que tiver conversão, sejam elas conclusões de metas, se tu não lembra o que é, volta no segundo vídeo lá, nossa segunda aula que a gente falou sobre isso, ou transações, tem conversão, a gente consegue saber as conversões assistidas. O que então é a conversão assistida? Conversão assistida é o caminho que o usuário fez como um todo, porém eu estou analisando quem participou dele antes de converter. Então, por exemplo, vamos supor que o Isai acessou o site XPTO para fazer uma compra. Ele primeira vez acessou por e-mail, depois ele acessou pelo Google Ads, depois ele acessou pelo Facebook Ads, depois ele acessou pelo Google Orgânico e aí ele converteu. No Google Analytics vai dizer que a conversão é do Google Orgânico, porém eu consigo analisar aqui em conversões assistidas quantas assistências ele teve. Ou seja, para que o Isai tivesse comprado no final no Google Orgânico, ele acessou 3 origens diferentes. E essas 3 origens diferentes que ele acessou vão trazer para a gente 3 conversões assistidas. Uma por e-mail, outra para o Google Ads, outra para o Facebook Ads. Beleza? E esse relatório é o relatório que a gente consegue enxergar isso. Então aqui, a primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado é verificar se o seu conversão não está setado em todos aqui. Por quê? Se está setado em todos e você tiver, sei lá, 10 metas configuradas e ainda tiver a transação, ele vai estar somando 11 conversões aqui dentro do relatório, o que não faz sentido. Beleza? Você tem que analisar somente uma conversão que você queira. Então, no exemplo aqui, eu vou analisar, por exemplo, só a transação. Marquei só a transação, ele agora vai trazer para mim as conversões assistidas que tiveram a meta transação no final. Eu vou descer um pouquinho aqui embaixo, você vai ver que está agrupamento de canais, eu troco aqui para origem mídia. E ele vai trazer para mim agora as conversões assistidas do meu site como um todo por mídia. Ou seja, eu tive ao todo 153 transações e eu tive 84 assistências. Dessas, 83 vieram do Direct, 2 do Google CPC e uma como Note 7. Está dando até um pouquinho mais de 84, né? Tem um equívocozinho aqui. Porém, perceba como a origem mídia direta é importante para esse site que a gente está analisando. Ou seja, esse site que a gente está vendo aqui, se ele não fizer um bom trabalho para o tráfego direto dele ser tão importante, as conversões tendem a cair. Isso aqui te ajuda a entender qual é a origem que indiretamente te ajuda a converter. Talvez você olhe e fale assim, caramba, não vale mais fazer anúncio na mídia XPTO porque ela não converte. Porém, quando você vai olhar a assistência, ela tem assistência para caramba. O que significa? Que se você pausasse essa mídia, por exemplo, talvez suas conversões fossem cair. Se você não fizesse um bom trabalho de SEO, talvez suas conversões fossem cair. O SEO é uma puta mídia de assistência, né? Não necessariamente as pessoas convertem por ele, mas ele está sempre ali trazendo o fluxo para dentro. Então, para trazer, por exemplo, boa análise de SEO, isso faz sentido pra caramba também, no sentido de SEO para conversão, beleza, gente? Então, primeiro relatóriozinho, conversões assistidas. Segundo relatório, que também é maravilhoso e muito importante, é o relatório de principais caminhos de conversão. O que esse relatório vai trazer para a gente? Eu vou conseguir ver quais são os principais caminhos que os usuários fazem para converter no meu site. Eu vou trocar aqui para origem mídia e eu consigo entender
em cima da minha conversão de transação, quais são os caminhos que os usuários mais fazem. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o período, para a gente ter dados um pouquinho maiores. Estou pegando desde junho de 2020 até agora janeiro de 2021. O principal caminho que os meus usuários fazem para converter é acessar o tráfego direto 2 vezes. Olha só, hein? Quando as pessoas eu tenho 285 conversões de pessoas que acessaram direto 2 vezes. Então, como é que é esse comportamento? O Isai foi lá, acessou o site do Anil Patel uma vez, fechou o site, um tempo depois ele de novo acessou o site do Anil Patel diretamente, né, digitando o endereço na URL, e depois ele converte. Ou seja, a gente tem 285 conversões que o comportamento é acessar o direto 2 vezes. Eu tenho 160 que são pessoas acessando direto 3 vezes, 106 acessando direto 4 vezes, 56 acessando direto 5 vezes, e aí aqui muda um pouquinho. Ó, o sexto caminho mais comum, ou seja, o sexto caminho mais comum para as pessoas converterem é acessar o Google Orgânico, depois o direto. Isso tem 33 conversões. Ou seja, olha o orgânico aqui. Se eu não olhasse meu caminho de conversão, nem olhasse a minha conversão assistida, eu não ia conseguir enxergar que o orgânico participou de 33 conversões. Por quê? Porque aqui eu consigo ver que as pessoas inicialmente foram pelo orgânico e concluíram depois no direto, e lá na conversão assistida eu ia conseguir ver que o orgânico participou 33 vezes das conversões do site. Sacaram? Esse relatório aqui é muito, muito bom para você entender um pouco melhor o comportamento do seu consumidor quanto ao seu site, o comportamento do seu usuário quanto ao seu site. Terceiro relatório muito importante também é o tempo até a conversão. Aqui ele consegue dizer para a gente em dias quanto tempo as pessoas levam para converter. Ou seja, aqui a maioria das conversões acontece em 0 dias. O que significa? É uma tomada de decisão muito rápida. A pessoa acessa o site, no mesmo dia que ela acessa, ela já converte. Caiu aqui rapidinho, pessoal, o computador, mas já voltamos. Então, o mesmo dia que ela acessa o site, ela converte. Ou seja, ela acessa o site e no mesmo dia ela toma a decisão de converter. Ela não chega a pensar. Então, esse usuário aqui é um usuário muito mais rápido, muito mais propenso a converter. Ele acessa e converte. Isso nesse site aqui que a gente está analisando, beleza? Mas, no teu caso, pode ser que demore 7 dias, pode ser que demore 5 dias, pode ser que demore 3 dias. Isso aqui vai te ajudar a entender como é que é o comportamento de decisão do seu consumidor, tá? E aqui, gente, de novo, eu estou setando a transação, mas eu poderia analisar qualquer meta cadastrada. Então você poderia ter aqui o tempo até a conversão no sentido de cadastro de e-mail, o tempo até a conversão no sentido de download do e-book, o tempo até a conversão no sentido de qualquer uma das metas que você configurou no teu Google Analytics. Legal? Então aqui já analisamos 3 relatórios que talvez vocês não conhecessem ou não analisavam com frequência, que eu recomendo fortemente que o façam. Depois desses 3, tem um que é o meu relatório predileto de entender mesmo o comportamento do usuário, por isso fica dentro de comportamento, que é o relatório de pesquisa interna. Primeira coisa que é o Visão Geral. Olha só que legal. Esse site que a gente está analisando, ele permite que os usuários pesquisem dentro do site palavras-chave. Devido a isso, eu consigo entender qual porcentagem das pessoas que visitaram, usaram a pesquisa interna. Ou seja, nesse site aqui, menos de 0,01% das pessoas utilizam a pesquisa, ou seja, entram no site e buscam por alguma coisa. Beleza? Menos de 0,01%. Bizarro, né? Muito estranho. O site que permite que as pessoas busquem ter pouca busca, né? Isso é muito interessante. Porque se você entende que o teu site poderia melhorar a busca, aqui está decretado, né? Ou o consumidor sabe muito bem o que quer, ou o consumidor fica perdido e nem a tua busca utiliza. Se você for aqui em uso, por exemplo, ele já vai dizer para você a quantidade de visitas que utilizam a busca, visitas que não utilizam e a taxa de conversão. Olha lá, Visits without site search tem 0,40% de conversão com 1.934 transações. Já a galera que busca tem 0. Ou seja, a tua busca pode estar apresentando um problema absurdo que as pessoas estão buscando e não conseguem converter. Como as pessoas estão acessando o seu site recorrentemente, elas já até desistiram de buscar. E eu ainda consigo ver o termo de pesquisa, ou seja, qual é a palavra-chave que as pessoas estão juntando dentro do meu site. A pessoa está digitando golfer, a pessoa está digitando stickers e não está tendo nenhuma conversão. Se eu clicar aqui em comércio eletrônico, consigo ver isso. Cara, isso aqui é muito importante. Eu tenho um case para falar com vocês sobre pesquisa interna, 2 cases. Case número 1, para blog, beleza? Você consegue analisar o que as pessoas estão pesquisando e produzir artigos para essas pesquisas que talvez você não tenha.
no seu site. A Métricas Boas, o nosso blog de Analytics, que é um dos maiores do mundo e o maior da América Latina, a gente tem mais de 300 artigos escritos, e mais de 300 artigos escritos não foram ideias nossas, dos nossos redatores, vamos escrever sobre isso. Lógico que existiu por trás um estudo, uma estratégia para escrever sobre isso. Porém, muita dessa estratégia foi analisar que as pessoas pesquisavam dentro do nosso site, entender no Uber Suggest aqui do Neil Patel qual é a tendência de pesquisa sobre isso, o volume de pesquisa, a nossa concorrência sobre essa palavra-chave e produzir esses artigos. E aí a gente consegue estar muito bem indexado com um trabalho bem feito de SEO para diversos tipos dessas pesquisas, além de atender a uma demanda reprimida. Um outro exemplo aqui, saindo do blog, é um exemplo de um e-commerce. Eu trabalhei em e-commerce muito na minha vida, hoje ainda atuo muito em e-commerce, e uma das coisas que eu fiz muito foi analisar o que as pessoas pesquisavam dentro do meu site e que eu não tinha produto. Um exemplo muito claro foi de uma loja de departamento que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, chamada Líder Magazine. A Líder Magazine, ela começou a vender skate em suas lojas físicas. Olha só. Quando eu entrei no site, o nosso site não vendia skate. Porém, no momento que a Líder começou a influenciar muito forte a venda de skate, botando em vitrine, anunciando em kart, anunciando em TV, porque era o mês de setembro, próximo ao Dia das Crianças, a gente começou a ter uma busca por skate absurda dentro do site. Só que o nosso site retornava a estampa de camisa, que a gente não vendia skate. A gente começou a vender skate no site por conta dessa demanda reprimida que a gente viu que existia. Nosso skate foi o produto mais vendido. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em quantidade de produtos, quantidade de vendas, ele era o produto mais vendido. Bizarro, né? Olha como esse relatório é potente, importante para você, beleza? Se você tiver com esse relatório aqui, seu site tem pesquisa interna, e você estiver abrindo esse relatório aqui, e esse relatório não está aparecendo para você, é porque ele necessita de uma configuração. E aí, você lança aqui nos comentários, que com a autorização de todo mundo aqui da Neil Patel, eu explico depois como configurar isso. E por último, o último relatório que eu recomendo aqui que você analise com frequência é dentro de público-alvo, o relatório de informações demográficas. A primeira coisa que muita gente não sabe desse relatório é como que o Google Analytics consegue saber a idade e sexo das pessoas que estão acessando o meu site. Você sabe? Única e exclusivamente por um ponto. Ele só consegue pegar a idade e sexo das pessoas que acessaram o seu site logadas no Gmail. Então, quem está logado no Gmail, logado no Google Chrome, acessa o seu site, ele consegue capturar as informações de idade e sexo. Por isso que é importante você entender que, tá vendo aqui em cima, a porcentagem de usuários que ele conseguiu capturar não é 100%. Ele conseguiu capturar 39% do total de usuários que acessaram o seu site, ele conseguiu pegar a idade. E 42% do total de usuários que acessaram o seu site, ele conseguiu descobrir o sexo. O que você vai fazer com isso aqui, né? Você vai pegar essa porcentagem e vai fazer uma conta para saber se isso faz sentido para você. Se esse número é pertinente, se esse número é bom para você. Com isso feito, você consegue ter agora uma noção de que o teu público-alvo são pessoas de 25 a 34 anos, mais precisamente homens é o maior. Então, se você tem, por exemplo, um e-commerce ou até um blog, dependendo do teu segmento, você consegue agora tomar decisões sobre conteúdo, sobre mídia, venda de produto em cima do comportamento de quem acessa o seu site, em cima até de construção de personas. Você consegue pegar essas informações para isso. Você consegue olhar isso apartadamente, isoladamente, a idade sozinha, por exemplo. Então, joguei a idade ali, consigo ver a idade sozinha aqui. Consigo fazer a mesma coisa com o sexo, também ver o sexo sozinho aqui e todas as métricas pertinentes a isso. Então, olha só que interessante. Os homens, eles representam para mim 62%, aqui ó, 60% de sessões, 60% de acessos. Porém, quando eu falo de venda, transação, é 51% só, meu amigo. As mulheres representam 48%. A taxa de conversão logo das mulheres é muito maior que a taxa de conversão dos homens. O que eu posso tentar fazer então? Será que faz sentido eu tentar aumentar o tráfego de mulheres para o meu site, uma vez que é o consumidor que está convertendo mais? São decisões que você pode tomar traçando personas e análises pertinentes. Espero que você tenha curtido esses 5 dicas aqui de relatórios que não são relatórios normais ou casuais que você acessa recorrentemente, que possam ter te ilustrado, ter entendido como funcionam e ter te ilustrado aí um pouquinho mais como fazer uma boa análise em cima desses relatórios. Um abraço e até o próximo vídeo.